Graça e paz, queridos. Estou aqui mais uma vez para uma meditação semanal de 2 minutinhos. Capítulo 3, verso 5 do segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel. A informação que nós temos nesse texto é que em Jerusalém, Davi teve 4 filhos gerados por Betseba. São Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Me chamou muita atenção nesse texto o fato de Davi ter dado o nome de um dos seus filhos com Betseba de Natã. Por quê? Porque Natã foi justamente o profeta que, usado e de forma ousada, foi ao palácio real e disse para Davi: Davi, você pecou, Davi, você adulterou com Betseba, e Deus viu. Não era muito comum pessoas ousarem ir ao rei e chamar a atenção dele de uma forma assim. Na verdade, a Bíblia nos informa que todo Israel ficou sabendo do pecado de Davi, e Davi com certeza estava cercado de oficiais de confiança. Davi estava cercado de amigos, de parentes, de filhos, mas nenhum deles ousou chamar a atenção do rei. E Natã, ele teve essa ousadia. Qual é a lição que eu tiro para a minha vida nessa semana? Davi, ele teve a percepção de honrar uma pessoa que lhe repreendeu em amor no nome de Jesus. Via de regra, nós não temos esse coração. Nós temos o instinto de rejeitar os que nos repreendem, rejeitar aqueles que nos chamam a atenção. Davi honrou de uma forma tão gloriosa, tão grandiosa Natã, que colocou o nome de um dos seus filhos com Betseba de Natã. Ele estava dizendo para todo mundo daquela ocasião, estava dizendo para mim, milênios de anos depois, que nós precisamos estar atentos aos nossos amigos verdadeiros que estão dispostos a mostrar determinados equívocos que temos. Então, eu queria terminar essa meditação semanal dizendo o seguinte: é muito mais útil para mim e para você uma chamada de atenção sincera de um amigo do que uma bajulação das pessoas que estão próximas. Os elogios, eles são muito menos, bem menos úteis do que uma repreensão em amor, uma repreensão sincera. Esteja aberto para ser repreendido naquilo que você tem errado, porque são nessas repreensões que você vai ter oportunidade de rever e retomar os seus caminhos. Que Deus abençoe a sua vida, semana abençoada para você. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu sou o pastor Sérgio Paim da Igreja Seifa, estou começando mais um programa Tempo de um Novo Tempo. E é sempre um prazer para mim ter a oportunidade de compartilhar um texto da Palavra de Deus e ter esse tempo junto com você. Eu já quero convidar você para estar em um dos nossos cultos, que acontecem sempre às quintas-feiras, às 19h30, aos sábados, que é o nosso culto de juventude, que acontecem às 20 horas, e também nos domingos, que é a nossa celebração semanal, acontecem às 18h30. O nosso endereço, Rua Sara Braun, número 89, no bairro das Brauns, e o nosso telefone é o 2523-5563. Ficaremos extremamente honrados em receber você e a sua família. No programa de hoje, eu estou com a companhia do nosso irmão Eurico, pastor Eurico, lá da Espanha. Ele é pastor da nossa igreja Seifa, lá na Espanha. E o pastor Eurico está com a gente. Quero dizer para você, meu querido, que é um prazer para a gente ter você aqui, trazendo aí esse momento abençoador para o nosso programa, com certeza, né? Amém. É um prazer também para mim estar aqui com vocês e compartilhar com vocês esse tempo e trazer também um abraço muito forte da Igreja Seifa de Raém. Queremos dizer que nós amamos o Brasil, a Igreja Seifa de Raém ama o Brasil, e também é uma alegria muito grande estar aqui compartilhando esse tempo. Amém. Pastor Eurico, ele está há 16 anos na Espanha, na obra missionária, e nós vamos fazer esse programa hoje com 2 blocos. Primeiro, nós vamos fazer uma rápida entrevista com ele, vamos estar fazendo determinadas perguntas referente a missões, principalmente você que acredita ter uma vocação missionária, você que tem desejo de ir para o campo, e depois eu vou estar dando a oportunidade para ele, para que ele traga uma meditação para abençoar as nossas vidas. Então, a primeira pergunta, Eurico, hoje se fala muito de missões, principalmente voltadas para a África, Nordeste brasileiro, principalmente as regiões pobres. E quando nós falamos de missões, o que vem na nossa mente é isso. Mas nós acreditamos que o campo europeu também é um campo necessitado. Quais seriam as dificuldades principais do campo missionário europeu? Fala para a gente.
Hoje, as dificuldades do campo europeu, elas são muito grandes. Primeiro porque, na antiguidade, foram países que enviaram obreiros missionários para todas as partes do mundo, inclusive para o Brasil. Aqui chegaram suíços em Nova Friburgo, né, trazendo o evangelho para a primeira cidade do Brasil evangelizada, foi Nova Friburgo. E hoje, por exemplo, a Suíça, ele é um país totalmente laico, mas um laico ateu, não crê em Deus. Se você for na França, o berço onde nasceu Calvino, são países que estão totalmente frios, apáticos enquanto ao evangelho. Então há uma barreira muito grande e nós nos olvidamos, nós nos esquecemos que o ID de Jesus é para todo mundo, não apenas para um grupo de pessoas. Não que nós não devamos ir à África ou ao Nordeste brasileiros, mas também nós devemos ir a esses outros países. Certo. Quando a gente fala de missões, geralmente nós pensamos, ou pelo menos associamos, a questão do esforço missionário, do ID de Cristo, a questões sociais. É muito normal associarmos o ID de Cristo, pregar o Evangelho, a abençoar pessoas que estão com necessidades financeiras, necessidades econômicas. Enfim, nós vemos muito isso de irmos para abençoar na questão social. Mas, embora exista algum tipo de relação, a necessidade espiritual existe tanto de um lado como de outro, né? Ou seja, a necessidade espiritual europeia deve ser muito grande. É muito grande. Hoje em dia na Europa, por exemplo, dá um exemplo da Inglaterra. Na Inglaterra, há igrejas que não somente estão perdendo membros, mas estão sendo fechadas. E hoje são mesquitas muçulmanas ou estão sendo transformadas em discotecas. Os crentes são pessoas já, em sua maioria, maiores de idade. Não há um esforço para alcançar a juventude, as pessoas de meia idade. Então, nessa faixa etária, que é onde nós vemos uma grande necessidade, não há um alcance. Certo. Existe provavelmente algumas pessoas nos assistindo hoje que acreditam ter um chamado missionário. Pessoas que um dia foram vocacionadas e talvez por falta de oportunidade ou até por falta de uma iniciativa, de uma decisão, não foram ao campo. Fala pra gente como aconteceu o seu chamado e a sua decisão de ir ao campo. Olha, o meu chamado, eu creio que no momento que você vem a Cristo, você entrega a sua vida a Jesus, o Senhor, Ele tem um chamado para você, de compartilhar o Evangelho, primeiramente com aquelas pessoas que estão ao seu lado, com os teus amigos, com a tua família, mas depois, e um dia eu me lembro que a gente estava saindo para pregar o Evangelho num parque e distribuindo um folheto. Então alguém me perguntou, mas somente isso? E eu não sabia falar nada mais. Era só entregar o folheto e dizer Jesus te ama. Eu não sabia o que responder. Então, a partir daquele momento, eu busquei aprender mais da palavra de Deus. Eu quis aprofundar na palavra. Então, quando você vai aprofundando na palavra, você vai vendo que há outras necessidades, não é verdade? Então, quando eu me deparei com Mateus e o ID, então aquilo tocou muito no meu coração. E eu entendi que, da mesma maneira que naquele parque eu não sabia o que dizer, eu deveria me preparar para poder pregar o Evangelho de uma maneira que as pessoas pudessem compreender. Certo. Diz uma coisa para a gente também, em função dessa questão da vocação. Hoje uma pessoa, por exemplo, acredita ter uma vocação missionária. A pessoa acredita que tem um chamado, embora eu concordo com você, que todos nós que fomos evangelizados e recebemos Jesus como Senhor da nossa vida, temos essa obrigação, essa responsabilidade com o ID, que você mencionou em Mateus. O que ele está mencionando é o que nós chamamos usualmente de a grande comissão. Quando Jesus diz e registrado por Mateus capítulo 28, ide, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando uma pessoa toma consciência disso, tenha consciência de que precisa fazer alguma coisa a mais do que tem feito, tem o desejo de ir ao campo, quais são os passos que você acredita que sejam assim preliminares, que ele precisa tomar para que possa ser usado dentro da proposta de Deus para a vida dele? Bom, a primeira coisa que a pessoa que crê e tem um chamado, o que ela deve fazer, em primeiro lugar,
é dar frutos na sua igreja local. Ela precisa servir, ela precisa ter, porque todo chamado, ele tem um processo que é o tempo. Então, não é porque Deus te chamou hoje que amanhã você vai sair. O Senhor, Ele vai te preparar e você vai ser preparado na tua igreja. Muitas vezes as pessoas querem, com o ímpeto esse, né, de sair agora, não se preparar. Então, deve haver um preparo. Todo ministério, para ele ser aprovado, ele deve ser provado antes, né? Então, a pessoa ela vai dando frutos, ela vai tendo novas responsabilidades na igreja. Então, quando todas essas coisas, e vindo com a formação que ela recebe, ela pode ser enviada, né? Então, eu não duvido. Esse tempo probatório deve ser um tempo geralmente mais difícil. O tempo da prova geralmente é aquele que as pessoas querem que passe rápido. Então, ela quer ir para a ação. Ela quer logo, né? Eu pensava dessa maneira também, né? Mas, então, eu tive que passar um processo de formação, né? E nesse processo de formação vai polindo o teu caráter, vai te ajudando a tratar com outras pessoas, outras culturas, outro tipo de caráter. Então, nós necessitamos isso para que quando a gente vá ao campo missionário, nós não queremos impor as coisas para aquelas pessoas que nós vamos pregar. Correto. Bom, tendo ouvido então essa preliminar, né, esse momento aí de esclarecimento sobre esse detalhe, nós gostaríamos de ouvir uma meditação, uma palavra. Eu vou deixar essa parte com você hoje e depois a gente volta para fazer o fechamento do programa. Então, Pastor Eurico Williams, Pastor Eurico Williams, pastor da Igreja Safe em Raém, é o nosso convidado hoje para trazer a meditação da palavra. Deus os abençoe. Amém. Muito obrigado. Gostaria de compartilhar com você que está me vendo nesse momento um texto, a palavra de Deus, o capítulo 15 de 2 de Crônicas, que fala sobre a renovação do pacto de Deus do rei Asa com o povo de Israel. Naquele tempo, diz a palavra do Senhor, no verso 1, então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Mas quando na sua angústia se convertiam ao Senhor, Deus de Israel, e o buscavam, o achavam. E naqueles dias não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçava, porque Deus os conturbara com toda angústia. Mas eu quero me focar agora no verso 7, que diz assim: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Muitas vezes nós estamos pensando na obra missionária, e como diz aqui o verso primeiro, veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. E nós podemos fazer aqui uma conotação com Atos capítulo 2, quando vem o Espírito Santo sobre a igreja e há um mover com aqueles 120 que estavam ali buscando a presença de Deus, aquele povo que estava sem lei, sem a lei de Deus completa, como nós entendemos hoje o Antigo e o Novo Testamento. Nós vemos aqui paralelismos de Asa com a igreja hoje em dia. Nós vemos paralelismo hoje em dia com a palavra de Deus e o que estava acontecendo com o rei Asa, o reino de Israel. O que sucedia? Cidade contra cidade, povo contra povo, não havia paz. Hoje em dia, nós vemos essa situação no mundo atual. Povos contra povos, nações contra nações, e há uma necessidade muito grande do Senhor. E nós, como igreja, nós somos chamados a levar essa paz ao mundo. Nós somos chamados para levar o Evangelho de Cristo a todas as pessoas. E nesse tempo, você que está aí, que tem um chamado do Senhor, você que está sendo preparado, você que talvez não está sendo preparado ainda, mas que tem o desejo de servir ao Senhor em outro país ou em outra cidade,
saiba que é necessário fazer reformas na nossa vida. Nós devemos pensar um pouco mais no próximo, não pensar tanto em nós mesmos, mas pensar naqueles que necessitam da palavra do Senhor. Há uma necessidade, como eu disse antes, muito grande, e muitas vezes nós medimos os esforços com relação ao resultado. Querido, eu quero te dizer que o resultado muitas vezes pode não ser o esperado por você, muitas vezes pode ser o não esperado pela tua denominação, mas o fruto do teu trabalho, somente Deus pode dizer se é o correto ou não. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes as pessoas vão estar em um outro contexto, como hoje eu e minha esposa, nós estamos ali na Espanha, na província, na cidade de Jaén, sul da Espanha, Andaluzia, e não é igual à nossa realidade no Brasil. Hoje em dia você começa um trabalho e esse trabalho relativamente floresce de uma maneira rápida. Não é assim na Espanha, não tem sido assim na Europa. Você tem que dar muitas vezes anos de um trabalho consistente, você tem que dar tempo, você tem que se esforçar para ver um pequeno resultado. E esse pequeno resultado pode ser a chave do crescimento na obra do Senhor, em uma cidade, em um país. Quem pensaria que Ananias fosse a primeira pessoa importante na vida de Paulo, antes que ele fosse o grande missionário e o apóstolo que ele foi? Pense nisso. Talvez hoje, você como missionário, você como pastor, presidente de uma igreja ou de um ministério, você pode ser esse Ananias, aquela pessoa que vai estar semeando os primeiros dias na vida de alguém, que vai trazer uma grande transformação na realidade do Evangelho, em um país ou em uma cidade em dificuldade para receber o Evangelho. Nós temos compartilhado desse tempo na Espanha, temos visto como a obra tem crescido hoje em dia, através da crise financeira, uma crise financeira, mas também uma crise moral e espiritual. Na Espanha, que é a nossa realidade, nós temos visto pessoas que antes tinham tudo e hoje não têm nada. Nós fazemos um trabalho de distribuição de alimentos para as pessoas mais necessitadas e hoje 80% das pessoas que recebem alimento através da igreja são espanhóis. Há 6 anos atrás, 70% daqueles que recebiam alimentos eram estrangeiros. Então você vê que as pessoas, através da necessidade material, elas têm chegado ao Evangelho. É importante que a igreja possa manter esse esforço para que mais pessoas possam não somente ouvir a mensagem do Evangelho, mas receber ao Senhor Jesus no seu coração. Uma das coisas que me chama a atenção aqui é que o profeta diz ao rei: esforçai-vos e não desfaleçam vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Eu quero dizer para você, querida igreja do Brasil, amados irmãos, que há recompensa. Não desfaleçam. Animo a que vocês possam conhecer o campo missionário. Adote uma nação, adote uma cidade, adote um povo, ore, interceda e, se é possível, por favor, envie obreiros. Eu quero desafiar vocês que estão nos vendo nessa hora, de que estejam orando por Espanha, estejam orando por Portugal, estejam orando pela Europa de uma maneira mais consistente. Nós sabemos que há uma necessidade em vários outros lugares do mundo, mas hoje a Europa necessita da tua oração. Hoje a Europa necessita de receber missionários. A Europa, que em outro tempo enviou missionários para todo o mundo, hoje necessita obreiros. E eu quero dizer para você: anime-se,
Não deixe em nenhum momento que a tristeza, a apatia, todas essas coisas possam diminuir o teu ânimo e o teu esforço pela obra missionária. Esforcem-se, porque a vossa obra tem uma recompensa, e essa recompensa nós vamos ver um dia em forma de vidas que estarão conosco ali no céu e poderão dizer: a Igreja do Brasil nos enviou missionários, a Igreja do Brasil se esforçou em alcançar o mundo, e por isso hoje nós estamos aqui da Península Ibérica, da Europa e de outros lugares do continente europeu, adorando o Senhor na eternidade. Um forte abraço para você, que Deus te abençoe, e não se esqueça, faça missões, ame missões, porque isso é o coração de Deus para a sua igreja. Eu quero, nesse momento, dar a palavra ao pastor Sérgio para dar um fechamento nesse tempo. Amém, pastor Eurico. É uma bênção, né, nós sabermos que, embora através da dificuldade, embora através de um momento econômico, financeiro muito difícil, que todos sabemos que a Europa passa, é bom sabermos que hoje vidas estão chegando para o Evangelho, pessoas estão procurando Jesus, e que nós, desde muitos anos, fizemos parte dessa história, porque somos parceiros da Igreja da Espanha, de alguma forma contribuímos para a obra ali, e isso é muito gratificante para nós. E é interessante nós meditarmos nessa palavra, né, que o pastor Eurico trouxe hoje, acerca desse esforço, acerca de nós nos mantermos nos nossos propósitos. Ele, junto com sua esposa, hoje com 2 filhos, o Jonathan e o Samuel, eles estão ali perseverando na obra missionária na Espanha. Mas o início foi muito difícil, né? O início deles foi um tempo assim de muitos desafios, de muitos compromissos, de muitos problemas que eles tiveram que enfrentar. Mas só que hoje eles já conseguem pegar o fruto desse trabalho, ver o fruto desse trabalho, e isso é muito importante. Então talvez você hoje esteja passando por um momento em que você precisa lutar, superar desafios, superar talvez até a sua própria resistência e força. Existem muitas coisas na nossa vida que tomam mais ou menos esse rumo. Às vezes na vida financeira, na vida familiar, às vezes nós pensamos em desistir de coisas que nós simplesmente não podemos desistir. Nós precisamos continuar acreditando. Eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu na Europa. Aconteceram momentos que você, que Miriam, pensaram em desistir? Ou pelo menos foram tentados a isso? Muitas vezes, mas quando nós temos não a responsabilidade, mas a certeza do chamado, você aguenta firme os momentos mais difíceis. Houveram momentos nos quais enfermidade, problemas de aceitação, um monte de coisa. Até financeiros, provavelmente. Até financeiros também, né? Que faziam, entre aspas, fácil o retorno. Né? Se a gente for olhar só para mais fácil vir embora. É mais fácil vir embora. Então você sempre vai ter essa desculpa de que eu tentei, mas estava difícil, então eu vim embora. Mas como diz aqui o profeta, ele diz: não desfaleça vossas mãos. Isso, não desfaleça vossas mãos. Então, fica essa mensagem para você que está nos assistindo hoje. Na maioria das vezes em que estamos enfrentando desafios, dificuldades, a maioria das vezes é mais fácil desistir, é mais fácil voltar para trás, não é? Mas nem sempre é o ideal para a sua vida. Então, persevera. Fortalece aí o seu coração, a sua força, não deixe de desfalecer não, porque eu creio que Deus tem algo de especial para você, não é? No próximo domingo, às 18h30, pastor Eurico estará aqui junto conosco, ministrando a palavra aqui no nosso templo. Então, próximo domingo, 18h30, vamos estar ouvindo a meditação através da vida do pastor Eurico. Ele não vai estar falando só sobre missões, vai trazer uma palavra para a nossa vida, uma meditação para a nossa vida, obviamente fazendo aplicações e trazendo testemunhos do campo missionário na Espanha, né? Para a gente fechar, qual é o maior desafio de alguém no campo, de alguém que está no campo missionário? O maior desafio na sua visão, na sua opinião? O maior desafio hoje para a gente, eu vejo basicamente 2. O desafio, o problema maior financeiro,
porque vivemos uma crise econômica que hoje, inclusive, está afetando o nosso país de uma maneira, né, ainda que não tão forte como na Europa, como na Espanha e Portugal. E o segundo desafio, no caso, seriam obreiros qualificados, como dissemos ao princípio, né, obreiros provados e aprovados, porque a necessidade financeira é porque em uma obra pioneira você precisa de ter todos os recursos para começar, e também no caso obreiro, porque é necessário pessoas. Nós necessitamos mãos amigas que nos ajudem a fazer a obra. Há um jargão missiológico no Brasil que diz que as pessoas podem fazer missões de 3 formas, né? Indo, orando e contribuindo. E às vezes nós não fomos chamados para ir, mas pelo menos orar e contribuir as pessoas podem, né? Eu me sinto um missionário na Espanha, porque a nossa igreja aqui sempre investiu tanto em oração como também no recurso financeiro para que vocês possam continuar lá fazendo a obra e divulgando o Evangelho, né? Então, talvez esse seja o seu desafio. De qualquer forma, próximo domingo estaremos aqui e você vai ter oportunidade de ter essa continuidade ouvindo o pastor Wilson, né? O pastor Eurico. Eu falei Wilson já pensando no Wilson César Coelho, que está aqui com a gente direto. Querido, então nós vamos terminando o nosso programa, vamos ficando por aqui, nos despedimos dizendo até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Então, obrigado pela sua atenção, que Deus abençoe você e a sua casa. Até a semana que vem, então, em nome de Jesus. Graça e paz, queridos. Estou aqui mais uma vez para uma meditação semanal de 2 minutinhos. Capítulo 3, verso 5 do 2º livro das Crônicas dos Reis de Israel. A informação que nós temos nesse texto é que em Jerusalém, Davi teve 4 filhos gerados por Betseba. São Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Me chamou muita atenção nesse texto o fato de Davi ter dado o nome de um dos seus filhos com Betseba de Natã. Por quê? Porque Natã foi justamente o profeta que, usado e de forma ousada, foi ao palácio real e disse para Davi: Davi, você pecou, Davi, você adulterou com Betseba, e Deus viu. Não era muito comum pessoas ousarem ir ao rei e chamar a atenção dele de uma forma assim. Na verdade, a Bíblia nos informa que todo Israel ficou sabendo do pecado de Davi, e Davi com certeza estava cercado de oficiais de confiança. Davi estava cercado de amigos, de parentes, de filhos, mas nenhum deles ousou chamar a atenção do rei. E Natã, ele teve essa ousadia. Qual é a lição que eu tiro para a minha vida nessa semana? Davi, ele teve a percepção de honrar uma pessoa que lhe repreendeu em amor no nome de Jesus. Via de regra, nós não temos esse coração. Nós temos o instinto de rejeitar os que nos repreendem, rejeitar aqueles que nos chamam a atenção. Davi honrou de uma forma tão gloriosa, tão grandiosa a Natã, que colocou o nome de um dos seus filhos com Betseba de Natã. Ele estava dizendo para todo mundo daquela ocasião, estava dizendo para mim, milênios de anos depois, que nós precisamos estar atentos aos nossos amigos verdadeiros que estão dispostos a mostrar determinados equívocos que temos. Então, eu queria terminar essa meditação semanal dizendo o seguinte: é muito mais útil para mim e para você uma chamada de atenção sincera de um amigo do que uma bajulação das pessoas que estão próximas. Os elogios, eles são muito menos, bem menos úteis do que uma repreensão em amor, uma repreensão sincera. Esteja aberto para ser repreendido naquilo que você tem errado, porque são nessas repreensões que você vai ter oportunidade de rever e retomar os seus caminhos. Que Deus abençoe a sua vida, semana abençoada para você.